Por que é importante reduzir a velocidade nas lombadas sinalizadas com a placa A18? Essa placa aqui significa saliência ou lombada. Bom, a lombada é um quebra-molas, né? Eu tenho que reduzir a velocidade para quê? Para evitar de quebrar o carro, perder o controle. Bora ver se tem alguma alternativa com isso aí? Para evitar danos ao veículo, ok. E garantir o conforto e segurança dos ocupantes. Também evitar ali de perder o controle do veículo. Você passa correndo, a depender do caso, pode acontecer até um sinistro, né? Essa é a resposta. As outras, se a gente analisar, não tem nada a ver, né? Porque é obrigatório parar totalmente, não. Economizar combustível, não. A lombada é apenas decorativa. Talvez alguém até ficasse nessa aqui, porque aqui fala lombada, a questão fala lombada e a placa é de lombada. Mas aqui tem uma casca de banana, e casca de banana, que essa palavrinha aqui é uma casca de banana, onde tem uma casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa, errada. Então, está fora, confirmando aí letra C. Por que a placa A4B é importante em rodovias e serras? Bom, em rodovias, tudo bem, mas serras quer dizer, está subindo uma região serrana, muitas montanhas, seria isso? Ou descendo, talvez, né? Fala serra, subindo ou descendo. Porque a velocidade aqui é maior, né? Rodovia, normalmente a velocidade é maior, desenvolvida é maior. E como a gente tem aqui duas curvas sucessivas, são curvas perigosas, que pode observar aqui que elas são bem fechadinhas, ó. Então, o ideal é que você diminua a velocidade para evitar ali de se envolver num sinistro, né? Porque indica local de pedágio, nada a ver. Porque sinaliza uma ponte estreita? Não, isso aqui não é ponte estreita. Porque avisa o motorista que a estrada tem curvas fechadas seguidas. Exatamente, são duas, tá? Duas curvas. Isso aqui é curva em S ou curvas acentuadas em S, primeira à direita. Essa é a resposta. Porque mostra um ponto de ultrapassagem, não. Quem quiser chutar uma questão dessa, porventura tiver dúvida, apesar dela ser uma questão fácil, usa a técnica do elefantinho aí, ó, alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa, ó, duas linhas de resposta. Onde tem elefantinho, é 80% de chance dele ser a resposta. Então, ainda que você não soubesse a resposta, a análise da questão, o chute aqui te ajudaria a acertar. Letra C aí. Por que a placa R29 é importante para a segurança viária? Eu estou vendo aqui um pedestre e uma tarja proibitiva. Essa linha transversal vermelha que tem aqui dentro, eu chamo de tarja proibitiva. Ela está proibindo alguma coisa. Por que é importante ter essa placa aqui proibindo o trânsito de pedestres em alguns trechos? Bora ver? Porque orienta o fluxo de ciclistas, não tem nada a ver com ciclista. Aqui a gente está falando de pedestre. Porque autoriza pedestres a atravessarem qualquer ponto. Essa palavra qualquer é uma casca de banana. Aonde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. E ela é falsa. Se você não sabe quais são as cascas de banana são 20 palavras, 20 palavras. Só, somente, apenas, unicamente, qualquer, exclusivamente. Essas palavras são cascas de banana. Você aprende com a gente, estudando com a gente. Bora para cá que eu te ensino todas elas. Então, nessa questão é aparentemente fácil. A casca de banana até te ajuda a eliminar, mas tem questões difíceis que você precisa eliminar mais alternativas e encontrando cascas de banana você já vai eliminando, que já vai ficando mais fácil para você ficar com a resposta ali no final. A letra C, porque evita atropelamentos, ok. Evita não, né? Diminui a chance de atropelamento. Porque se o pedestre desobedecer e transitar naquela área perigosa, pode acontecer um atropelamento. Então o evita aqui ficou mais ou menos certo. Em locais sem condições seguras de travessia. Ali não é local para pedestre transitar ou atravessar. Essa alternativa está bonitinha, está linda, vamos deixar ela aí. Porque indica o limite de velocidade? Não tem nada a ver velocidade aqui, tá? Está fora essa alternativa. Ficamos aí com a letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Qual a atitude correta de um automóvel diante da placa R39? Na verdade, o automóvel não toma atitude nenhuma, né, gente? Qual seria, então, a atitude correta do condutor de um automóvel diante da placa R39? Muitas vezes a gente precisa
corrigir aqui a pergunta para ela fazer sentido. Aqui eu estou vendo um caminhãozinho e essa placa aqui não proíbe nada. Significa, então, que nessa área existe circulação de caminhões. Quando tem um veículo assim com a tarja proibitiva, você já sabe, é proibido. Quando não tem, é porque ali é exclusivo para aquele tipo de veículo. Circulação exclusiva de caminhões. Esse é o significado dessa placa. Você ainda não decorou o significado de todas as placas? Decore, porque na prova pode perguntar o significado na lata. E aí, você não sabe? Então, bora lá. Qual é a atitude correta do condutor de um automóvel? Bom, se a circulação é exclusiva para caminhões, o motorista desse automóvel não pode circular aqui. Vamos ver se tem alguma alternativa assim. Manter-se à direita e reduzir a velocidade. Não. Não é manter à direita, não. Ele não pode nem circular naquela área. Não circular na faixa ou via sinalizada. Aí, ó, pronto. A letra C fala seguir normalmente entre os caminhões. Não pode estacionar no local? Não. É aqui. Letra B de bola. Tranquilinha também essa questão. Qual deve ser a atitude do condutor ao visualizar a placa A1A? Essa placa aqui. Qual que é o significado dessa placa, hein? Curva acentuada à esquerda. Ela está te avisando que logo à frente tem uma curva à esquerda e ela é uma curva acentuada, uma curva perigosa, fechada. Bora ver? Parar antes da curva? Não é para você parar antes da curva, não. Reduzir a velocidade? Ok. Posicionar o veículo mais à direita da faixa? Faz sentido. Faz sentido. Só que essa segunda parte aqui tem muito mais a ver com direção defensiva, conduta ao dirigir, do que exatamente o que a placa quer dizer. Mas faz sentido. Porque se a curva é para a esquerda, você já posiciona o seu carro mais à direita da faixa, para na hora que você entrar na curva, você ter raio para poder curvar com a pista maior em seu favor. Se você entra coladinho na faixa do meio, a tendência é que na hora de fazer uma curva fechada dessa, você pegue um pouco da contramão. Isso é perigoso. Então tá certo, posicionar mais à direita, aqui também tá ok, faz sentido. Certamente vai ser essa a resposta. Manter a marcha e acelerar na entrada da curva. Muita gente fica nessa. Eu aprendi que eu mantenho a marcha e na entrada da curva eu acelero. Não é acelerar. Na entrada da curva você tem que reduzir a velocidade e dentro dela é que você vai manter a marcha. Fechou? É assim que funciona. Para que isso? Para manter o equilíbrio, a estabilidade do carro dentro da curva. Aumentar a velocidade de forma alguma. Né? Uma curva perigosa, você vai aumentar a velocidade. Ficamos então com a letra B de bola. Qual deve ser a atitude do condutor de motocicleta ao encontrar a placa R37? Eu estou vendo aqui dentro uma motocicleta e uma tarja proibitiva. Quer dizer que motocicleta não pode transitar nesse local. Bora ver as alternativas? Seguir normalmente, mas com farol baixo. Não pode circular de moto nesse local. Parar para embarque e desembarque. Se você não pode nem circular aqui, como é que você vai parar para embarcar ou desembarcar alguém? Não. Reduzir a velocidade e seguir? Não pode transitar nessa área. E aqui vem, não entrar ou circular no trecho indicado. Letra D de dado, questãozinha fácil. Qual deve ser a atitude do condutor de ônibus ao encontrar a placa R38? Eu estou vendo aqui um ônibus de frente desenhado dentro da placa e tem uma tarja transversal proibindo. Então quer dizer que nesse trecho ônibus não pode transitar. Isso é o que a gente entende olhando para a placa. Vamos analisar as alternativas? Parar para verificar o motivo da restrição. Não vai parar nada, não pode circular ali, então não entra. Não acessar a via sinalizada. Certamente vai ser essa a resposta. Utilizar a via apenas para embarque. Apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Se você não conhece as 20 cascas de banana que eu ensino no nosso treinamento, bora para cá estudar com a gente que eu te ensino. Seguir pela via reduzindo a velocidade. Não pode. Você não pode transitar nessa via, nem com velocidade reduzida, nem com velocidade normal. Letra D está fora. Sobrou então a letra B de bola para a gente. Qual deve ser a atitude do motorista ao ver a placa A14? Essa placa aqui significa semáforo à frente.
ela está te avisando que adiante vai ter um semáforo e que pode chegar lá e semáforo fechar, ou estar fechado, ou ter até veículos parados ali. Esse é o tipo de placa que você vai encontrar em vias onde a velocidade desenvolvida é maior. Rodovias, vias expressas. Por quê? Porque quando você chega numa pista que tem velocidade maior, imagina uma rodovia. Rodovia normalmente não tem semáforo, normalmente não tem. Mas vai que eles queiram colocar um semáforo ali. Você está numa velocidade maior, destampa lá, o trânsito todo parado, você não tinha nem percebido. A depender das circunstâncias, sob chuva, cerração, neblina, fumaça que pode estar queimadas às margens da via, isso não fica tão nítido, não fica tão claro. Então a sinalização ela ajuda você a entender que à frente existe um semáforo, ele pode estar fechado e pode ter veículos parados dentro da pista ali, respeitando o semáforo. Então ela significa semáforo à frente. Qual que deve ser a atitude do condutor, então? Ignorar a placa e seguir normalmente. Esse ignorar significa um tô nem aí. Gente, o tal do tô nem aí, pode substituir. Na prova, onde aparecer ignorar, você vai colocar tô nem aí. Tô nem aí para a placa e vou seguir normalmente. Claro que não. Buzinar para avisar os outros. Buzinar para avisar os outros de quê? Acelerar. Não vou acelerar. A placa é uma placa de advertência. Está me alertando sobre riscos e circunstâncias na via. Para passar antes do vermelho, quer dizer, ficou no amarelo, eu acelero e vai. Não. Reduzir a velocidade, ok. Ficar atento às luzes do semáforo, porque se fechar, você vai parar. Letra D de dado, questãozinha fácil também. Qual deve ser a atitude do motorista ao ver a placa A31? O que vocês estão vendo aqui? Um tratorzinho, não é? Um trator, um jirico, uma máquina de obra, talvez. Não é isso que isso representa para a gente? Um trator, parece bem aqueles jiricos, né, que puxa aquelas pastas de trás. Pois é. E é uma placa de advertência, alertando, opa, tem trânsito, travessia. Qual que deve ser a desses veículos? Trânsito ou travessia desses veículos. Qual que deve ser a atitude do motorista nesse caso? Ultrapassar o trator rapidamente. Olha, ultrapassar não é o problema. E rapidamente também não é o problema, porque a ultrapassagem é uma manobra que deve ser realizada rapidamente. Você não fica na contramão toda a vida. Então isso aqui não está errado, não. Vamos analisar as outras. Acelerar para sair da área rural. Não, você não vai acelerar porque tem uma placa de advertência te alertando sobre uma circunstância perigosa. Pode ter tratores ali e um trator ele transita em baixíssima velocidade. Se você acelera, destampa dentro de uma curva ali com um veículo desse, colide com a traseira dele. Isso acontece muito. Então não. Ligar o farol alto? Não. Se for numa circunstância, não tem. Nem se. Nem farol baixo, nem alto. Não faz sentido. Reduzir a velocidade, ok. Redobrar a atenção, ok. E aí a gente ficou entre A ou D. Vai no elefantinho. Sempre que tiver dúvida, vai na maior. Alternativa curta, alternativa longa. Aquela longa eu chamo de elefantinho. O elefantinho é sempre 80% de chance dele ser a resposta. Viu como é que o macete ajuda a gente a escolher quando fica em dúvida? Bom esses macetes, né? Qual deve ser a primeira atitude ao ver a placa A6? Bom, atitude, beleza, mas aqui está falando da primeira, dá uma sensação assim, de urgência, né? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer ao ver uma placa dessa, que significa cruzamento de vias. Acelera. Não vai acelerar, gente. Placa de advertência, placa amarela é placa de advertência. Ela está sempre alertando sobre um risco ou uma situação perigosa, uma circunstância na via. Se ela está alertando, você tem que diminuir a velocidade. Diminuir. Olha aqui embaixo, ó. Reduzir a velocidade. E o cá de cima, acelerar. Inclusive, isso aqui eu chamo de irmãs brigonas. São duas alternativas parecidas. Uma fala para acelerar, a outra fala para reduzir. Por isso que elas são brigonas. Quando acontece isso, você encontrar duas irmãs brigonas numa questão, você pode eliminar as outras alternativas, porque a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Sempre vai ser. Como você já sabe que acelerar não, então o certo vai ser reduzir. D de dado aí.